Convidamos neste momento Maíra Costa, diretora de comunicação do SEMI, e também Juliana Simon, vice-presidente regional litoral do SEMI, para entregar à nossa painelista e também mediadora um trabalho que foi encomendado exclusivamente pela FACISC para representar a riqueza, a diversidade socioeconômica do Estado. Uma obra-prima denominada Culturas que Habitam Santa Catarina, da artista plástica de São Joaquim, Tereza Martorano, que há mais de 30 anos se dedica à arte knife. Enquanto elas tiram foto, eu já vou avisando para vocês todas, dentro do material de vocês existe uma lista de restaurantes para que vocês possam escolher no período do almoço. Lembrando a todas vocês que nem todos os restaurantes conseguem receber grupos maiores de 50 mulheres. Então, a gente vai ter uma dinâmica para auxiliá-las em alguns restaurantes, mas aproveitem já para dar uma olhadinha, para ver aquele restaurante que vocês querem conhecer. Solicitamos a todas, nesse momento, que se preparem, porque nós temos mais uma palestra especial aqui nesse momento. E o tema é empoderamento pela comunicação. A nossa palestrante é Vanessa Pedrosa, uma das maiores especialistas em voz do Brasil. Fonoaudióloga, doutora e mestre em ciências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, com um enfoque em saúde baseada em evidência. É diretora da Fonoevidência Consultoria em FGA, e vice-coordenadora do Comitê de Voz Profissional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E ela também é a coordenadora brasileira do Serviço de Fonoaudiologia da Rede Record. Convidamos a nossa palestrante para que venha para o palco. Com a palavra, nossa palestrante. Lembrando que nós teremos como mediadora a jornalista Laura Coutinho, que assiste da plateia, para depois vir ao palco fazer as perguntas e intermediar o debate ao final desta. Obrigada. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a toda a organização do evento pela oportunidade de falar um pouquinho e falar para mulheres e para alguns homens. É muito importante, até porque a gente vai falar, nós estamos aqui para nos ajudar, né? Para nos empoderar, para nos levar adiante cada vez mais. Então, é uma oportunidade muito boa quando nós paramos e podemos falar sobre nós, sobre a nossa comunicação. E eu fui anotando ao longo da manhã aqui, a nossa conversa, o quanto a comunicação foi citada em todos os momentos, com todo mundo, na boca de todo mundo. Eu ouvi palavras como: eu passo a palavra para, vai fazer uso da palavra, a comunicação, a Emília acabou de falar de comunicação. Então, em cada momento, nós falamos sobre voz, ter voz em algum momento, e aí nós vamos avaliando o quanto a comunicação é importante, o quanto ela faz parte de nós. É ela que nos diferencia dos outros animais, em primeiro lugar, e é ela que nos leva adiante. Então, ela é muito intuitiva. E é por isso que, às vezes, a gente precisa parar e pensar sobre como nós nos comunicamos. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, por que eu estou aqui, que eu acho que esse momento é importante, para a gente entender um pouco o que faz sentido para nós e para mim falar sobre comunicação. Eu sou fonoaudióloga, meu amor com a fonoaudiologia vem de muito antes de eu me escolher essa profissão. Eu via minha mãe fazendo terapia porque ela tinha problema de voz, e eu vi o quanto aquilo foi importante e relevante na carreira dela. A minha mãe é uma vendedora que vende areia no deserto se entregar na mão dela. E ela faz isso porque ela tem voz. Então, isso foi relevante na minha vida em vários momentos.
E aí, quando eu saí da universidade, eu já fui trabalhar com comunicação profissional. E, ao longo desse tempo, eu fui recebendo profissionais no meu consultório, nas empresas que eu atuo, pessoas com dificuldade ou dúvidas em relação à própria comunicação. Quando eu pergunto assim, quem gosta da própria voz? Quem aqui gosta da voz que tem? Muito bem, muito bem. Isso é difícil. Sabe por quê? Parabéns para vocês. São raros os momentos em que eu ouço as pessoas dizerem que gostam da própria voz. Porque, geralmente, as pessoas dizem, minha voz é feia, eu não gosto, ai, a minha voz é muito nasal, a minha voz é isso. A gente não costuma gostar da voz porque a gente não identifica ela quando ouve gravada. Não quer dizer que ela seja ruim. Então, esse é o nosso primeiro canal de comunicação e foi aí que eu comecei a trabalhar. E eu vejo pessoas com dificuldades nessa avaliação da voz, com dificuldade de percepção de como fala, com dificuldade de percepção de como vai falar em público, como é que é essa comunicação em público, as pessoas têm medo de enfrentar a plateia. Então, são muitas dificuldades em relação à comunicação, porque, como eu comentei, ela é mais intuitiva. E aí, quando nós paramos para pensar sobre ela, vem uma série de dúvidas em relação a isso. Com o passar do tempo, eu fui avançando na minha carreira, eu fiz mestrado e doutorado nessa área, eu trabalho com televisão, então eu atendo jornalistas, apresentadores de televisão em diversas regiões do país, tanto jornalistas do jornalismo tradicional quanto do esportivo, e muitos empresários, muitos executivos que falam em reunião, que atendem os seus clientes, os seus parceiros, todas as pessoas que trabalham em volta. Então, fiquem à vontade, depois também, se a gente tiver a oportunidade, de perguntar e tirar as próprias dúvidas, ok? E aí eu vou convidar vocês a fazer uma avaliação da Michelle Obama. Eu sou encantada com a comunicação da Michelle Obama. O nosso objetivo é olhar para ela de uma maneira clínica. Como é que é essa voz, como é que ela olha para as pessoas da plateia? Esse é um dos últimos discursos dela, antes dela sair como primeira-dama, dela deixar de ser primeira-dama. E como é que ela se comporta? É um pequeno trechinho. Nós vamos olhar, fazer uma reflexão e depois nós vamos retomar essa reflexão no final da fala, ok? Pode passar. That is the story of this country. The story that has brought me to this stage tonight. The story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving and hoping and doing what needed to be done so that today I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn. É uma voz forte, né? É uma voz emocionada. É um corpo que fala o tempo inteiro, em que ela pede para as pessoas esperarem para ela continuar falando. É um corpo que se movimenta em alguns momentos onde a fala dela é forte, que ela chama atenção para determinadas palavras. E isso faz muita diferença no discurso. É um casal que se comunica muito bem. A gente sabe que o Obama é um exemplo de comunicador apaixonado. Ele não é o único exemplo, ele é só um dos estilos que a gente pode ter. E a gente tem vários outros estilos. Usar a Michelle como exemplo faz a gente também pensar assim, eu nunca vou ser como ela, é muito difícil. Mas quando nós olhamos determinadas características, a gente percebe características nela que nós temos ou que nós podemos desenvolver. Nós não temos que ser como ela, porque cada um tem o seu estilo. O seu estilo para conversar com o cliente, para conversar com seu filho, para conversar com seu marido, o seu companheiro. Nós temos estilos diferentes em situações diferentes. E esse é apenas um deles. Mas nós podemos observar a energia que ela coloca na voz,
a organização desse discurso, quando ela organiza em ordem cronológica uma situação, e como ela fala e ela chama atenção em determinadas palavras ou em determinadas situações emocionais, porque ela está falando sobre o avanço da população negra e como eles avançaram até chegar como presidente ali e primeira-dama dos Estados Unidos. Então, essa situação de comunicação é muito especial. E eu vejo que aqui nós temos muitos porta-vozes regionais, porta-vozes da comunidade, que falam e precisam se comunicar. E isso é uma situação de porta-voz, onde você vai transmitir as suas ideias, transmitir as ideias de um grupo. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, onde você reúne o seu grupo. Então, é importante pensar sobre essa comunicação. Nós falamos sobre voz, a gente também pode avaliar essa fala do ponto de vista da dicção. É muito clara, é uma dicção muito precisa. Para quem entende um pouquinho só de inglês, já percebe as palavras principais do discurso dela. E o movimento de corpo, como ele é importante. Então, no final, a gente vai rever esse vídeo e ver o que mudou no nosso olhar, ok? Então, sobre o que mesmo a gente vai falar? Sobre comunicação e influência na imagem, junto com as pessoas que a gente se comunica, no ponto de vista pessoal, profissional, nas nossas relações, nos nossos negócios e como nós contamos a nossa história de vida. Como é que nós queremos contar a nossa história de vida? Como é que vocês vão contar ela lá na frente ou como é que alguém vai falar de vocês? Sempre, quando nós nos comunicamos, nós contamos a nossa história. Quando nós abrimos a boca, a gente conta uma história de quem a gente é, do nosso preparo, de se a gente se preparou para falar ou não, se a gente está nervoso ou não, se nós confiamos naquilo que a gente está falando ou não. Então, a comunicação, mesmo quando nós não falamos e a gente atravessa o palco em silêncio, nós nos comunicamos, não é isso? Então, não existe ausência de comunicação. Até quando estamos em silêncio, estamos comunicando alguma coisa. E é assim que a gente pensa, como é que nós vamos contar a nossa história? É pensando também sobre a comunicação e esse contar histórias, como é que é. Porque quando nós controlamos essas características conscientemente, não é ter controle de tudo e falar travado e não se mostrar. Na verdade, isso é uma comunicação negativa. Mas é você ter consciência, você poder e ter a oportunidade de tomar decisão em como você vai para uma mesa de negociação, em como você conversa com seu cliente, em como você corrige seu filho. Então, em vários momentos da sua vida, você precisa ter consciência de como você está fazendo e é se instrumentando. Porque ela abre portas, mas ela também fecha portas. Quando a gente não escolhe a palavra certa, quando a gente usa o tom de voz errado, não é assim? Ela pode convencer, persuadir e ela pode transformar uma situação. A comunicação, ela pode, e principalmente a voz, começar uma guerra ou terminar a mesma guerra. Então, o quanto ela é importante na nossa vida, em vários canais. Quando nós somos um comunicador competente, a gente pode dominar essas ferramentas que nós vamos falar, a gente tem mais consciência, nós podemos nos comunicar tomando decisões, eu vou falar desta forma, eu vou me comportar desta forma e eu sou mais eficiente. Mas tem uma questão importante. Quando nós falamos de comunicação, nós falamos de julgamento. Então, eu olho o outro e digo, gosto de como ele fala, não gosto de como ele fala. Ah, essa voz me irrita. Aquela fala, parece que a pessoa não sabe nada daquela forma de falar. Então, nós falamos sobre julgamento. Só que é muito importante a gente pensar que, a partir do momento que a gente está mais consciente da nossa própria comunicação, a gente também tem por responsabilidade compreender o outro. Então, você não só tem mais consciência da sua comunicação e toma melhores decisões, como você pode compreender a forma do outro falar. Vamos pensar no nosso Brasil, a gente vem falando de Brasil aqui o tempo todo, do quanto Santa Catarina é forte, do exemplo que ela é para o resto do país, em termos de empreendedorismo, de tudo isso que vocês têm mostrado aqui, não é isso? Significa que vocês comunicam com o resto do país também, não é assim? E nós temos um Brasil gigantesco, aonde
Numa região norte do país se fala de um jeito, na região mais norte do norte, mais sul do norte se fala de outro jeito, no sul do país se fala de outro jeito, lá no Nordeste é diferente, não é assim? Então, significa que nós temos que compreender e aceitar a forma do outro também se comunicar. Porque é consciência, percepção, julgamento, isso é importante para nós. E aí, é o convite. Como é que vocês se veem como comunicadores? Vocês já pensaram nisso? Quantas vezes vocês tomaram decisões de eu vou lá e vou falar dessa forma? E esse é um convite para a gente se olhar no espelho e ter a noção, uma noção melhor e mais próxima da imagem que o outro tem da gente mesmo, quando nós falamos. E comunicação é reputação. Né? Eu posso construir a minha imagem ou destruir a minha imagem simplesmente pela comunicação. E é essa responsabilidade que nós temos. O que a sua comunicação diz sobre você? Vou citar uma frase do Warren Buffett, que é um dos grandes exemplos do empreendedorismo, da administração, que ele fala que é preciso ele pode perdoar alguém se essa pessoa perder muito dinheiro na empresa dele. Mas ele não vai perdoar se a pessoa perder a reputação dele. Então, quando nós abrimos a boca para falar, a gente está mostrando a nossa reputação. Para a imprensa, porque a imprensa está em contato conosco, a imprensa regional, às vezes a nacional. Para o poder público, quando nós nos comunicamos, quando nós estamos aqui, nós estamos representando uma ideia e mostrando quem nós somos. Para os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, a nossa família. Então, a comunicação chega em todos esses ambientes. Então, como é que a gente pode fazer isso, controlar a nossa comunicação de maneira consciente? Fazendo uma autoavaliação. Então, vamos ver os aspectos de comunicação dessa autoavaliação. Fica mais fácil quando a gente divide ela em pilares ou ferramentas. Então, vamos pensar na primeira, que é a mensagem. Como é que é a mensagem de vocês? Quantas vezes vocês estruturam a forma que vocês vão apresentar um determinado produto de vocês? Quantas vezes vocês estruturam a forma de falar para o seu cliente, de falar com o seu parceiro? Quantas vezes isso é consciente? Então, a mensagem ela tem que ser estruturada. A linguagem, qual linguagem você vai utilizar? Qual vocabulário você vai utilizar? O corpo, como é que você vai se posicionar para conversar com esse cliente? A sua voz, qual voz você vai usar exatamente? Ou a fala. Então, nesses pilares, a gente separa e fica muito mais fácil pensar sobre a própria comunicação, de uma maneira mais consciente e não só gosto ou não gosto, mas mais estruturada. A mensagem ela tem que ter um propósito. Eu falo que para você falar em público, é como se você fosse fazer uma viagem. Nós aqui, eu e vocês, hoje, vamos fazer uma viagem até chegarmos onde nós concluímos que somos capazes de nos autoavaliar melhor sobre comunicação. Se nessa viagem ela tem que ser confortável, vocês têm que gostar do que eu estou falando. Essa viagem tem que ser agradável para todos nós. E nós temos certeza que nós vamos chegar lá no final dizendo assim, eu consigo me avaliar sobre esses aspectos. Se no meio do caminho eu não me planejei direito e eu descer no meio do caminho, falar de outras coisas, outros exemplos, o que vai acontecer? No final, vocês vão chegar lá e eu não cheguei. Vocês vão estar frustrados. Então, muitas vezes isso acontece. Numa reunião, vocês vão para uma reunião da comunidade para decidir alguma coisa. Não se estruturou, você chega lá e fala o que vem à cabeça. Ah, mas eu me garanto. Eu tenho muitos executivos que fazem isso. Eu me garanto, eu consigo, mas não estruturou. Então, a viagem dele não vai ser a mesma. E ele não vai conseguir o que ele quer. Muitos executivos em reuniões começam a fazer apresentações para mim e no final eu falo assim, eu posso repetir o que você falou? Pode. Você está me dizendo isso, isso, isso? Não, não disse isso. Disse. Posso repetir? Porque eu anoto. E aí a pessoa percebe que ele não se planejou, que os argumentos não estão estruturados de maneira correta. Então, você precisa fazer esse exercício de planejamento. A gente não faz isso também, por exemplo, para montar a comunicação digital? A nossa comunicação é do mesmo jeito. Você precisa parar e estruturar a argumentação, como você vai falar,
Qual argumento vem primeiro, qual fato vem primeiro, exatamente por que você quer. Sabe o famoso o que, onde, quando, por quê? Tudo isso tem que estar ali, na sua fala, de maneira organizada. Ela tem que ter uma estrutura. Eu vou começar aqui e eu vou terminar em tal tempo. Eu tenho que ter consciência do tempo. Ele é super importante. Eu tenho que ser autêntico. Adianta eu querer imitar a Michelle Obama falando? Não vai ficar bom. Eu tenho que ser eu mesmo, utilizar o melhor de mim, a melhor voz que eu tenho, a melhor fala que eu tenho, a melhor estrutura que eu tenho. Se eu utilizar a estrutura de fala do outro, vai soar falso. E a falsidade é uma das piores coisas na comunicação, porque ela é detectada num piscar de olhos. Isso é um assunto para uma outra palestra enorme, a decisão que nós tomamos num piscar de olhos, que é super importante. A empatia, a pessoa tem que gostar de mim. E eu tenho que ter abertura, ou seja, eu tenho que estar disposta também a ouvir. E eu tenho que ter clareza. Quando eu estruturo, a clareza fica mais evidente. Quando eu não estruturo, é meio nebuloso. Quando você pergunta para alguém, você gostou do filme? Ah, então, é um filme. Acho que gostei. Gostou ou não gostou? Porque você não estruturou nem a sua resposta. Ah, mas eu tenho que pensar para tudo que eu vou falar? Na maioria das vezes, sim. E na maioria das vezes a gente não faz. E na mensagem, uma dica importante e um exercício importante para vocês fazerem quando estiverem se autoavaliando. A nossa comunicação, ela tem que ser. Vocês já ouviram isso? Ela precisa ser sintética. Uma comunicação sintética ou sucinta é aquela que você não precisa falar muito para dizer aquilo que você quer. Você não precisa ficar se reexplicando. Você vai no ponto certo. Você é capaz de transmitir todas as suas mensagens propostas sem falar demais. Você também precisa ser específico, falar exatamente o que tem que ser falado. Não ficar desviando do caminho, citando outros exemplos. Sabe quando a gente faz isso? Nas DRs. Não é? A gente começa a falar, mas não está sendo sucinto nem específico. Você começou, o problema era o sapato que estava no meio da casa e virou outra questão. Isso é uma brincadeira, mas a gente faz isso na empresa, faz isso com as pessoas que trabalham conosco. E isso é um problema enorme. Imagina você dando feedback para o seu cliente, para o seu colaborador e não sendo específico. Você vai deixar ele confuso, frustrado e vai gerar um problema de relacionamento. Então, especificidade, estou falando exatamente sobre isso, ponto. A especificidade é fundamental na nossa comunicação. E sem falar demais, porque quando a gente não sabe o que quer falar, a gente usa argumento demais, esgota o outro. E ele não vai entender exatamente o que você queria. E relevante. Relevância na comunicação é fundamental. Relevante é não falar o que não deveria. É você falar exatamente o que você quer falar, sem trazer outros exemplos, outros fatos que não são relevantes para aquele momento. Então, quando nós pensamos na nossa mensagem, a gente evita diversos erros de relação, de erros com o cliente. Outro dia, vou usar um exemplo muito claro. Eu levo a minha cachorra, eu tenho uma cachorra, tenho 2 filhos e um cachorro, e eu levo a minha cachorra num pet shop pertinho da minha casa para tomar banho. E aí, o rapaz do pet shop virou para mim e falou assim, tá difícil esse comércio, né? Ele fala muito, mas ele cuida bem da minha cachorra, a Wendy sai de lá feliz e eu estou super satisfeita. E aí eu cheguei, ele virou para mim e falou assim, o que você faz? Aí eu falei, eu sou fonoaudióloga, mas está difícil esse mercado, não está? Eu falei, olha, eu não posso reclamar, mas eu entendo que está ruim, sim. Aí ele parou e fez assim, você é fonoaudióloga? Não, fica fazendo careta. Isso é o melhor exemplo de algo que não é relevante. Aí eu olhei para ele, que horas eu posso pegar minha cachorra? Você tem aquele momento de pausa, né? Aquele silêncio, e você pensa, o que eu falo agora? Vou explicar para ele? Não vou, deixa para lá. Então, quando a gente não é impreciso e a gente fala coisas que não são relevantes, nós geramos problema. E aí, contando isso para o meu marido, ele virou para mim e falou assim, você ainda vai voltar lá? Eu falei, isso não é importante, ele cuida super bem da Wendy, mas ok. A gente também não pode usar frases muito longas, principalmente quando nós estamos estruturando um argumento complexo. Se você começa com frases então, mais, né, e etc., essa frase não acaba nunca,
Quando você terminar, a chance de erro gramatical é enorme. Você confunde o outro e você não sabe exatamente sobre o que você estava falando. E gera percepção no outro, porque comunicação é percepção, de confusão mental, de imprecisão, gera desconfiança. Então, frase muito longa não é bom. No discurso, em momento algum, a gente observa e pensando, ouvindo a fala anterior e ouvindo tudo de vocês, e eu falo isso muito, vem muito ao encontro das nossas ideias. A comunicação ela evolui ao longo do tempo, ela muda o tempo todo. Uma verdade hoje já não é amanhã mais. E o que eu estou falando aqui é apenas uma das visões da comunicação. Então, eu não sou a verdade absoluta, ninguém é, e a comunicação ela é um negócio, ela é a nossa vida. Então, são visões diferentes. E quando a gente passa mensagens imprecisas, a gente gera afastamento. Quando a gente utiliza muitas palavras ou expressões desnecessárias, por exemplo, na verdade, eu estava falando para vocês sobre comunicação, mas eu queria falar mesmo sobre voz. É estranho. Nós usamos sem perceber. Na verdade, honestamente, eu acho que, até onde eu sei. Então, todas essas palavras no nosso discurso são desnecessárias, a gente não precisa. Se você prestar atenção na fala, na frase inteira, você vai ver que essas expressões são recursos muito desnecessários e fatores de confusão e de imprecisão. Então, é bom que a gente tire e use de adjetivos desnecessários. Isso também concorda ou combina com o nosso estilo de comunicador, que é um outro assunto. Mas para a gente entender, tem comunicadores que são muito mais precisos, específicos. Tem comunicadores menos precisos ou específicos. Eu sou super sensorial. Se você me pergunta assim, e aí, como foi o seu dia? Eu vou dizer, foi ótimo. E eu estou super satisfeita com essa informação. O meu marido vai dizer assim, foi ótimo como? Ele vai querer saber quantas pessoas estavam sentadas, se vocês riram ou não, como é que eu me senti quando eu cheguei aqui. Ele vai querer os detalhes. E eu acho que foi ótimo, está dizendo tudo. Poxa, se foi ótimo, a plateia estava super cheia. Então, nós precisamos reconhecer essas nossas formas de falar e compensar. Porque ele, para mim, como ele é muito detalhista, o que eu acho que ele faz? Fala demais. O que ele precisa? Reconhecer que ele fala demais e diminuir. Nós estamos o tempo todo fazendo compensações na comunicação. E isso é muito importante. Pode passar? Frases de efeito. Passa só um toquinho. Isso. Quem falou, homem cuida menos da saúde porque trabalha mais? O nosso ministro da Saúde. Ele é um gênio. Nós temos que tomar cuidado com as frases de efeito. Frase de efeito é aquele carimbo que vai ficar na sua testa por muito tempo. Então, às vezes, a gente utiliza porque a gente quer ser muito expressivo em alguma coisa e corre o risco de ser mal interpretado. Ele falou isso no lançamento da campanha, no dia... era um dia super importante. Na época da prevenção do câncer de próstata. Era o lançamento da campanha, era uma coisa que o Ministério da Saúde trabalhou um tantão para mobilizar os homens a se cuidarem, porque a gente sabe da questão do câncer de próstata, o quanto é um problema para a saúde masculina. E ele me solta uma frase dessa. Todo o trabalho do Ministério da Saúde se perdeu naquele dia e as manchetes foram a fala dele. Então, o carimbo é aquilo que vai ficar marcado e que a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai ser aquilo que vai aparecer. E não era o propósito do Ministério da Saúde julgar esse tipo de situação. Então, é uma frase infeliz. Quem falou que tem que manter isso vil? Vocês lembram disso? Foi o Temer, falando com Joesley. Vocês lembram disso? Na reunião secreta. Pode passar? E quem chamou o aposentado de preguiçoso? Fernando Henrique Cardoso. São manchetes. O Fernando Henrique deixou de ser presidente, e eu ouvi Fernando Henrique Cardoso. A gente não esquece, então tem que tomar cuidado. E quem disse relaxa e goza? A Marta Suplicy, em pleno caos aéreo, na véspera de Natal, todo mundo preso no aeroporto, e ela pedindo para as pessoas,
uma filósofa nesse momento. Então, a nossa conversa e as nossas frases, as nossas falas, tem que tomar cuidado, porque senão vira um carimbo, não vai ser legal. E aí, o próximo passo dessa nossa fala é o vocabulário, é a linguagem. E a gente tem que pensar no vocabulário. Usando a fala da Marta Suplicy, para a ministra do Turismo, em pleno caos aéreo, numa situação daquela, e a gente sabe que ela também é sexóloga, era legal? Não era. O vocabulário está inadequado, no momento inadequado, tudo inadequado. Pode falar isso? Ok, mas em outro momento, não naquele. Não naquele, porque naquele dia eu me lembro disso, eu estava presa num avião por 6 horas, num calor terrível em Congonhas. Eu gostei disso? Não. Se eu tivesse encontrado com ela no aeroporto, eu tinha mostrado para ela o que é estar relaxado. Então, vocabulário é isso. É você pensar em como você faz, em você pensar, escolher. Você conversa do mesmo jeito que você conversa com seu filho, você conversa com qualquer outra pessoa, com a sua amiga? Você vai usar o mesmo vocabulário? Não vai. Os vocabulários são diferentes. Então, a gente também tem que reconhecer que o vocabulário é diferente com o cliente, é diferente com o parceiro. E um cuidado para o mundo executivo, tá? O mundo executivo, eu não sei se isso é uma síndrome só de São Paulo, mas lá em São Paulo, todo mundo adora falar inglês. Então, o vocabulário é assim, porque o budget, porque eu não sei o quê, aí você fala assim, por que você não troca budget por planejamento, por orçamento? Não vale, não é a mesma coisa? Então, cuidado com isso. Às vezes, você vai trazer um vocabulário que é interno da sua empresa, do seu meio, e você vai levar para o outro. Eu posso, como fonoaudióloga, falar para vocês aqui sobre tom de voz, e eu posso chamar o tom de voz de pitch. Pitch, poucas pessoas vão entender o que é, mas eu vou dizer tom de voz, todo mundo vai saber ou ter uma noção de que eu estou falando sobre falar grave ou falar agudo. Então, nós temos como traduzir. Escolham as palavras para falar com o cliente de vocês, do mesmo jeito que vocês escolhem para explicar para o seu filho de 4 ou 5 anos determinada dúvida dele. É diferente. A gramática, uma gramática mal falada, quando você comete erros de concordância, erros mais grosseiros, você chama muita atenção. Todo mundo erra, tá? Não se iludam, até professor de português erra. Essa semana eu liguei para uma escola, eu estou querendo mudar minha filha de escola, e a coordenadora da escola atendeu o telefone, e eu perguntei para ela quando é que abririam as vagas para o próximo ano. E eu ouvi a seguinte frase, uma das melhores escolas de São Paulo: nós vamos estar abrindo as vagas em outubro. Eu quase morri e pensei, então eu vou estar pensando sobre isso. Porque a gramática, eu estou falando com a coordenadora de uma escola. Eu não poderia ouvir isso dela, mas eu ouvi. E o primeiro momento foi, desisto, não vai servir, não vai ser legal. Então, a gente tem que tomar cuidado em como a gente fala. E a organização do discurso. A organização concorda lá com a mensagem. Como é que eu vou falar? Qual a ordem dos fatores? Qual a ordem da frase? Lembra quando a gente fazia redação, que você faz introdução, desenvolvimento e conclusão? O nosso discurso também tem que ter isso. Não pode ser perdido. E aí, voltando na questão da linguagem, da escolha do vocabulário, eu tenho vocabulários informais, eu tenho vocabulários formais. E eu tenho situações que eu preciso reconhecer. Vamos pensar sobre a estrutura da apresentação de hoje? Tem toda uma estrutura formal, um protocolo, não tem? Isso acontece no nosso dia a dia. Qual que é o protocolo que você utiliza com o seu cliente? É uma forma muito protocolar? Como é que é a sua empresa? É uma empresa muito formal? Não é? Qual é essa relação da linguagem que você e os seus funcionários utilizam e representam a sua empresa? Isso é algo que a gente tem que pensar, porque serve para nós, mas serve para os nossos pares dentro do nosso trabalho. E é super importante. Eu tenho que reconhecer o perfil do interlocutor. Como é que ele é? Ele vai entender o que eu estou falando? Eu preciso ficar falando difícil? Nós temos um grande exemplo,
Todo mundo aqui conhece a Luísa Trajano? Vocês já viram a Luísa Trajano falando? A dona do Magazine Luiza? Ela é um ótimo exemplo. A Luísa, todas as vezes que eu vejo uma palestra da Luísa, eu saio mais encantada com o jeito dela de falar. Ela fala simples, ela te olha nos olhos, ela é super cativante e ela não tem afetação nenhuma na comunicação, uma comunicação limpa. Ela é um exemplo de bom comunicador. Quer um outro exemplo? Gostem ou não? Lula. É um exemplo de comunicador que se desenvolveu, que reconhece o interlocutor, que tem uma voz ruim, né? E foi piorando porque ele teve problema, mas ele já era muito rouco. Mas ele sabe se comunicar com todo mundo. O Lula, quando o Brasil recebeu a primeira pontuação positiva do GRADE, que é uma pontuação que diz que nós estamos cada vez mais, nós somos um país mais sério, foi a explicação dele. Ele estava numa palestra e ele recebeu a notícia. E ele virou no meio da palestra e disse assim: gente, eu acabei de receber a notícia de que nós recebemos uma pontuação positiva no GRADE. GRADE é uma palavra super difícil que eu nem sei pronunciar direito. Mas sabe o que significa? Que nós somos reconhecidos como um país sério. Ele traduziu, está dito. Não precisa explicar muito. Então, nós precisamos transformar a nossa comunicação para que o cliente entenda o seu produto, para que o cliente entenda o seu serviço, para que ele reconheça valor e valor em você. Porque comunicação é confiança. Como a gente ouviu mais cedo, que a gente compra pela confiança, não é assim? A gente só se relaciona pela confiança. Comunicação é isso. Pode passar. E evitar as barreiras verbais. Eu já comentei sobre algumas. As barreiras verbais, elas são muito importantes com o nosso cliente, quando nós vamos dar feedback para os nossos colaboradores ou as pessoas que convivem com a gente, em diálogos importantes das nossas relações. Então, pensem nas palavras que vocês vão escolher. Palavras muito duras geram afastamento. Palavras imprecisas, na verdade, então, bom. Eu falo que começou com bom, começou errado. O que você está gerando? Dúvidas e imprecisões. Então, são situações que a gente precisa observar. E outros vícios de linguagem, como né, tá entendendo? Ok para vocês? O tempo todo você checando e retomando aquilo é uma barreira e você gera afastamento no seu discurso. E aí a gente vai falar sobre corpo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, sobre linguagem não verbal. Linguagem não verbal é o seu corpo, é como você coloca o seu corpo, como você se posiciona. E o Albert, em 1967, foi uma das primeiras pessoas que pesquisou sobre comunicação do corpo. E ele fala que 7% daquilo que você comunica é linguagem, 38% é tom de voz e 55% é linguagem do corpo. Ele já cansou de pedir para as pessoas pararem de citar ele com isso. Por quê? Porque se fosse assim, eu podia chegar aqui na frente e falar uma meia dúzia de palavras, fazer um monte de movimentos e vocês teriam entendido tudo que eu estaria falando. Linguagem não verbal é relevante sobre, pode passar? Emoção. Então, a nossa linguagem não verbal fala sobre a nossa emoção, aquilo que a gente está sentindo, e o nosso pensamento. Então, se eu digo para vocês algo do tipo, eu estou com fome, e vocês perguntam, você está com fome? E eu digo, não estou com fome, não. Eu estou falando sobre algo mais interno. E isso acontece muito nos discursos. Quando você vai falar e você não concorda com alguma coisa, numa conversa, o outro está dizendo algo que você não quer e o seu corpo, o seu rosto começa a se contrair, você começa a se movimentar de uma maneira inadequada. Então, o corpo mostra emoção. Ele não está comunicando tudo, ele não comunica suas ideias, mas ele comunica suas emoções. E é por isso que nós precisamos pensar nela. Ah, mas e aí? Eu não consigo controlar minha emoção. Às vezes, sim. Por exemplo, eu posso me sentir super desconfortável, como eu sinto, estando aqui na frente todas as vezes. E no começo, todas as vezes que eu começava a falar, o que eu fazia? Porque eu estou me escondendo, eu me curvo para frente. Aí um dia alguém me pontuou, você está curvando para frente. Ah, não, então tá. Eu já sei que é emoção, eu estou com medo. Mas eu posso corrigir. Então, muitas vezes nós podemos corrigir. A gente não precisa passar tudo aquilo que a gente sente o tempo inteiro. E aí nos facilita. Mas o corpo, às vezes, ele fala outras coisas. E, às vezes, nós não temos consciência dessas outras coisas.
Às vezes nós fazemos gestos inadequados, nós fazemos caretas quando nós estamos no vídeo. Ou nós gostamos, muita gente gosta de falar com o pescoço torto. E você fala, e aí, como foi o dia? Ai, foi ótimo. Eu falei para um monte de gente. Nós precisamos observar isso. Imagina você numa reunião com o seu cliente, vendendo o seu produto e dizendo, é um produto muito bom. Pode passar o vídeo, por favor. É um dia muito feliz. Nossa, mas eu tô tão feliz, estou em êxtase. Que quando se assume um cargo público, a transparência é uma necessidade. A Dilma, ela tem uma dificuldade de comunicação, e todos nós sabemos disso. E ela faz ou transmite muitas emoções ou muitos sentimentos que ela não gostaria. Então, dizer que hoje é um dia muito feliz é uma questão muito difícil. Algumas pessoas têm dificuldade de mostrar. Então, vamos falar de alguns políticos que a gente já ouviu falar. José Serra. José Serra está sempre com a mesma expressão. Feliz, triste, bravo, etc. Ele não consegue demonstrar. É a limitação dele, ele sabe disso. Aí o que ele faz? Ele verbaliza. Mas gera isso aqui. Eu estou tão feliz. Tá? Lembra da compensação? Eu sei que eu sou assim, então preciso fazer algo para não ser assim? Você cria estratégias, ferramentas para você não demonstrar tanto. E aí tem que tomar cuidado, porque senão gera desconfiança, risada em relação à pessoa. Pode passar? Outras questões que a gente precisa pensar é vestuário. Principalmente nós mulheres adoramos acessórios, cabelo diferente, não é isso? Nós precisamos pensar, quando nós falamos em público, qual público vai nos ouvir, o tipo de acessório. Eu tenho um fato interessante e que eu já vi muitas outras pessoas fazendo. Eu adoro anéis grandes. Adoro. Então, sempre que eu posso, eu boto umas coisas enormes na mão. E um dia, dando uma palestra, o meu anel tinha um monte de bolinha. Eu sou super italiana falando. Eu fiz assim, e todas as bolinhas, porque eu já tinha batido ele na mão, arrebentaram e voaram no meio da fala. Então, acessório é algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, aprendi que não se usa anel quando vai falar. Não precisa quando vai falar em público. Quando vai dar uma entrevista, o anel faz barulho, bate, o microfone capta. Numa reunião, até porque chama atenção. Cuidado com gestos como, às vezes você começa a mexer, caneta na mão, plec, 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 plec. Isso serve para um momento de fala em público? Serve, mas serve para uma reunião, serve para um atendimento no balcão. Serve para tudo. Você não estará linda, maravilhosa, com o melhor vestido que você tem, atrás do balcão atendendo seu cliente, a não ser que seja um caso excepcional, não é verdade? Então, as leis de etiqueta servem para a comunicação nesse momento, porque elas comunicam também. E gestos. Os homens, muitas vezes, quando falam, gostam de fazer um gesto. Talvez a gente entenda que é um pensamento fixo. Tá? Mas eles fazem isso. Então, não é legal. Tem que tomar cuidado. Movimentos do tipo arrumar a calça. Você está falando em público, não fica bom. Mulher arruma cabelo o tempo todo quando vai falar. Em público é a sua imagem e tem que tomar cuidado. Então, é importante. Pode passar. E aí a gente vai falar sobre a nossa habilidade mais humana, aquela que realmente nos diferencia além da linguagem, de tudo isso, que é a voz. A voz é o nosso contato com o outro. Eu falo que a voz ela pode ser o abraço sonoro, mas ela também pode ser o empurrão sonoro. Mas ela nos torna muito humanos. Então vamos ouvir uma voz que eu considero uma voz maravilhosa, que acaricia os meus ouvidos, um trechinho, e vamos pensar sobre ela. Observem que ela não faz esforço para cantar.
eu não sei se todo mundo gosta, gosto é uma coisa muito individual, mas sem dúvida é uma voz linda, que não faz esforço para falar, que chega no outro sem agressão, que combina com ela. Então, voz é isso. Muitas vezes ela pode ser linda, maravilhosa. Não sei se vocês perceberam, mas a voz dela é encantadora. Eu ouviria o dia inteiro. Mas voz é isso. Ela não precisa ser tão linda. Quando ela é, a gente usa bem. Mas quando nós temos uma voz comum, uma voz como a maioria de nós temos, o que a gente faz com ela? Usa ela da melhor forma possível. E reconhece que ela tem pontos fortes e pontos fracos. Então, se você tem, eu sou rouco de nascença, eu nasci com essa voz, dá para melhorar? Muitas vezes sim, mas você vai usá-la com menos esforço possível. Isso é preciso aprender. A usar a melhor voz que você tem nas melhores situações. Porque senão você fica muito limitado em termos de relação. Ela é um exemplo de, uau, que voz é essa? Mas nós não somos, nós somos meros mortais e a gente não tem essa voz. Então a gente observa a nossa voz e usa ela da melhor forma possível. Como é que é isso? Então ela tem que ser adequada ao nosso tipo físico, à nossa profissão e ao discurso, não é? Porque eu preciso conseguir com a minha voz dizer que eu estou emocionada, dizer que eu estou feliz, dizer que eu não quero. Eu preciso conseguir ser eficiente com a minha voz. Então, quando ela é inadequada ao meu tipo físico, gera estranhamento, como gerava com Anderson Silva. Que ele falava e todo mundo achava estranho. O que acontece com Anderson Silva? Ele passou pela muda vocal. Lembra quando a gente é adolescente, principalmente os meninos, passam por uma muda vocal mais evidente que as meninas. E fica com aquela voz muito variada. Ele não passou pela muda, ele fixou a voz mais grave, mais aguda. Ele não mudou a voz. Então, em algum momento, ele estava numa palestra junto com uma professora que foi minha professora, e ela disse para ele, posso mexer na sua voz? É uma questão fácil de ser resolvida. E ela mostrou para ele que ele tem uma outra voz. Ficou lindo, só que ele ganha muito dinheiro com esta voz, então ele utiliza essa voz. E está vendo? Ela não é adequada ao tipo físico, mas ele usa ela da melhor forma possível. Ele fez do limão a limonada. Isso é o que a gente pode fazer com a nossa própria voz, caso ela não seja aquilo que a gente gostaria. E ela tem que ser adequada à profissão. A Xuxa falou por muitos anos com crianças e falava assim. E quando ela mudou o público dela, qual foi a primeira pergunta que as pessoas fizeram? Você vai cuidar da voz dela? Porque ela precisava ajustar essa voz. Então, ela precisa ser adequada àquilo que ela está fazendo. E a emoção, né? Uma das maiores cantoras brasileiras, Maria Bethânia, que consegue transmitir a emoção com pequenas variações vocais, com um recurso muito grande. Isso exige muito treinamento, mas muito conhecimento. Então, no nosso dia a dia, nas nossas relações, eu preciso dizer que eu estou feliz e todo mundo entender isso. Eu preciso atender o telefone e demonstrar com clareza se eu estou chateada ou não. E não gerar a confusão. Já viu quando alguém te liga, que te conhece muito, você atende o telefone e a pessoa diz assim, está tudo bem com você? Ou então você diz, senta ali, e a pessoa diz, não precisa brigar. E você fala, mas eu não estou brigando, eu só pedi para você sentar. Por quê? Porque a modulação é como você colocou a sua voz. E às vezes a gente não sabe usar. Então é consciência, estou sabendo usar essa voz? Essa é uma boa pergunta. Vozes, então a gente tem diferentes tons. A gente tem um tom muito agudo, como o da Marina Silva, que demonstra fragilidade, não é? Quando ela fala. Um tom muito grave, como a Marília Gabriela, ou uma voz normal, como a Juliana Paz. Então, em cada situação, são vozes boas que comunicam, mas que têm variações. No caso da mulher, e pensando na evolução, na comunicação, há uns anos atrás, uns 30 anos, a mulher, quando começou de verdade a entrar no mercado de trabalho, o que ela fez? Ela se vestiu como homem e ela começou a falar como homem. A Dilma é um bom exemplo disso. A falar como homem, a ser mais dura, a se vestir como homem. Hoje, a gente não precisa mais se disfarçar. Nós somos nós mesmos. Nós usamos vestido, salto alto, batom vermelho e a gente chega na reunião e manda fazer alguma coisa, não é assim? Então, isso foi mudando com o passar do tempo. Não é necessário mais falar como homem. A mulher tem as características dela de fala. E é assim, ponto. Isso não a faz menos ou mais, mas a faz quem ela é.
Isso não diminui o que ela está pensando, mas ela precisa só aprender, assim como os homens, a usar melhor a comunicação. Pode passar? E saber utilizar o volume muito baixo, não chega no outro. Volume muito alto é agressivo demais. Então, sempre o médio. Nem muito agudo, nem muito grave, nem muito alto, nem muito baixo é o ideal. E a gente tem que pensar que algumas impressões da voz geram impressões nos outros. Então, uma voz rouca pode passar a percepção de fraqueza, cansaço, tensão. Uma voz com pouca variação no tom, quando a gente faz pouca variação para falar, pode demonstrar dificuldade de negociação. Eu não estou aberto para conversar. Você chegou agora? Acabei de chegar. Tipo, não questione que eu estou atrasado. Voz com variação de tom muito normal, né, demonstra disposição para a conversa. Ou uma grande variação demonstra falta de maturidade, controle emocional, ansiedade. Então, todos os extremos vão demonstrar alguma coisa. Pode passar? A fala é a nossa última ferramenta. Quais são as dificuldades que a gente observa frequentemente na fala? Pessoas que comem R e S, que falam tudo se emendado, que você não consegue entender o que a pessoa fala, que isso é um problema, não é? Então, nós temos que observar como é que nós estamos falando. A pessoa entende a palavra que eu falo, porque se eu falo com uma imprecisão muito grande, eu não demonstro clareza de pensamento, eu gero desconfiança. Então, a fala representa muito isso. E a fala está intimamente ligada à nossa respiração. Ah, mas quando eu falo em público, eu fico muito ansioso, eu falo rápido. Por quê? Porque você vai passar a sensação de que você quer acabar logo aquela fala. Como é que eu controlo isso? Com a respiração, nossa melhor amiga em público. Então, é assim, antes de falar, se eu não parar para pensar, eu vou me mostrar com clareza para vocês. Se eu não parar e não planejar pelo menos 3 primeiras frases do meu discurso, eu vou chegar aqui na frente e vou falar besteira. Então, eu preciso tomar cuidado. Então, enquanto eu sou chamada, eu começo a respirar profundamente. Porque a respiração, o que ela faz? Quando eu começo a respirar, eu diminuo o batimento cardíaco, porque eu aumento a oxigenação no meu corpo. O meu coração, que estava acelerado, porque ele está apavorado, diz, está tudo bem. Ele manda mensagem para o meu cérebro, que produz menos noradrenalina, eu vou ficar mais calma. Então, é um processo cíclico, onde começa pela respiração, que é onde você tem controle. Você não tem controle sobre o batimento cardíaco, mas você tem sobre a respiração. E, principalmente, se em algum discurso seu você começar a perceber que você perdeu o controle, para, respira e volta a falar. E o famoso copinho d'água é a hora que você começa a falar. Aí o mundo está caindo, você toma água calmamente e você volta a falar. Então, são estratégias que você utiliza de comunicação para melhorar a sua situação. Vou mostrar um vídeo rapidinho, que é um vídeo da Marília Gabriela com a Tata Werneck, para vocês verem a diferença de alguém que se comunica com clareza e alguém um pouco emocionado na fala. Eu estou de frente hoje com um grande desafio. Tentar falar sério com uma mulher que só faz piada. Tata Werneck é comediante 24 horas por dia. Dizem que é assim desde que ela nasceu, ou pelo menos desde que virou gente. Foi uma criança da pá virada, deu muito trabalho e descobriu logo cedo seus dotes artísticos. Thalita Werneck Arguelles, tá certo? Arguelles. É carioca de nascimento, filha de jornalista com editor de livros, é estrela da MTV, onde faz 2 programas de sucesso, mas gosta mesmo é de palco. E prova isso com a companhia de teatro Os Inclusos e os Cisos, que ela chama de Grupo de Mobilização pela Diversidade. A Tatá participa ainda de uma trupe de comediantes, Os Desnecessários. Aos 28 anos, ela vem aqui hoje para contar histórias de uma carreira que apenas começa, mas já faz muito barulho. Ô, Tatá! Que release, vou usar. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Você sabe de uma coisa? Eu vi você naquele prêmio Comunique-se. Estávamos ambas em momentos diferentes entregando o prêmio. Só que você pegou aquilo e aquela plateia que estava meio blasé. Tinha pessoas mortas ali, né? Alguns nem vivos estavam.
E você pegou e fez aquela plateia rir, reagir. Vocês observaram a diferença de fala? Então, quando a gente fala muito rápido, a gente demonstra uma certa imaturidade. Tudo bem que é o papel dela como comediante, mas muitas vezes, em várias novelas, ela foi super criticada porque a gente não entende o que ela fala. Então, isso é um problema. A fala ela tem que ser clara porque ela demonstra clareza de pensamento. É claro que a gente tem uma Marília Gabriela com uma fala sofisticada, precisa, com clareza, que fez uma apresentação da Tatá que eu gostaria de ser apresentada desta forma. É incrível. Nunca vi alguém fazendo uma apresentação daquela. Mas, quando ela abre a boca para falar, a gente quase não entende. O que release vou usar, eu demorei umas 3 vezes, assim, deixa eu repetir para ver se ela falou foi isso mesmo, porque a gente não entende. Então, imprecisão articulatória é imprecisão de comunicação, é imprecisão de pensamento, é confusão mental, e nós temos que ter cuidado com isso. Velocidade. Quando a gente fala muito rápido, a gente atrapalha, nós não damos tempo para o público entender o que a gente está falando. Isso em qualquer situação. Numa situação como essa, numa situação com seu cliente. Imagina você apresentando um produto muito rápido para ele, ele vai dizer, peraí, vamos devagar, que eu não consigo entender, eu preciso tomar uma decisão, é importante. Uma fala lenta é muito cansativa, o público vai começar a abrir boca, e vocês vão concluir muito antes de mim o meu pensamento. E o ideal também é uma fala normal, numa velocidade normal e adequada ao discurso. Tem momentos que você dá aquela descontraída, dá uma aceleradinha, mas tem momento que você retoma. E isso a gente faz conscientemente. É uma decisão. Aqui eu posso passar, aqui não. E o que a gente busca, então? É naturalidade e estilo, sabendo de maneira consciente utilizar os 5 pilares da comunicação. Quais são, sob a minha visão? A linguagem, a mensagem, a voz, a fala e o corpo. Quando você pensa sobre essas questões e você controla melhor a sua fala, você tem mais abertura, a sua mensagem chega com mais clareza, a sua imagem é mais aceita. E em várias situações, nós temos que nos posicionar. E a gente sempre vai se posicionar com a comunicação, até quando a gente ficar calado. E aí, algo que é importante a gente pensar, que competência comunicativa fortalece a nossa imagem, melhora as relações, facilita as nossas relações, melhora a capacidade de negociação e de reduzir conflitos. Num mundo onde a gente está vendo 2 presidentes brincando de eu vou jogar bomba em você, eu não vou, eu não gostei do que você falou, que a gente está vendo a Coreia do Norte com os Estados Unidos. A gente percebe o quanto a comunicação é forte. Em algum momento eles devem ter conversado essa semana, porque eles disseram que é uma questão de longo prazo. Então, a gente observa que as negociações vêm da comunicação e como você se posiciona. Até quando o presidente Trump recebeu um puxão de orelha com a tragédia que aconteceu em Charlottesville essa semana, que ele não se posicionou, ele demorou 2 dias para falar, ele está dando uma mensagem do tipo, se eu falar, eu vou falar besteira. E ele falou, aí ele disse que aquilo não era tolerável, e no dia seguinte ele não resistiu, ele disse que os 2 lados estavam errados. Então, comunicação é isso. A gente trabalha toda a parte estrutural, mas a gente tem que trabalhar a cabeça também para ficar legal. E isto é um problema onde a nossa comunicação é a nossa relação com o mundo. E a gente influencia fortemente a nossa carreira, a nossa imagem, atrai os clientes para a gente e facilita tudo isso. Vamos rever Michelle Obama? Será que a gente consegue olhar ela com outros olhos agora? Vamos lá. That is the story of this country. The story that has brought me to this stage tonight. The story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving and hoping and doing what needed to be done so that today I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, 2 beautiful, intelligent black young women,
playing with their dogs on the White House lawn. Quais estratégias ela utiliza? Uma das estratégias mais importantes que ela utilizou ali foi quando ela levanta a mão e pede para as pessoas esperarem um pouquinho. Ela faz isso extremamente consciente, porque ela está emocionada. E se ela parar e deixar só a plateia emocionada, ela perde a força do discurso dela. Algumas pessoas, em várias situações diferentes, ela também utiliza isso. Utilizam o timing. Eu brinco que timing é um refinamento do nosso discurso que vem só com o tempo. Roberto Carlos. Quem é que gosta do Roberto Carlos? Roberto Carlos chega na plateia, aí ele dá aquela risadinha, ele faz um hehehe. E a plateia vai ao delírio, e ele fica calado. Aí, quando todo mundo se acalmou, ele faz emoções. E o pessoal, de novo, não é assim? Isso é timing, gente. Ele deixa o público saborear. Rei é rei, né? Ele abre a porta e deixa você passar. Então, essa questão do timing é super importante. Num outro momento do discurso, ela poderia ter ficado calada, deixado a plateia sentir, mas aquele sentimento era dela. Então, ela não deixou, ela pediu e continuou. Isso é muito importante. E a força da ênfase que ela coloca nas palavras importantes. Eu moro numa casa construída por escravos. E ela faz slaves muito forte. Ela demonstra o valor daquilo que ela está dizendo. O quanto aquilo é chocante para ela. Então, é assim que a gente demonstra clareza no nosso pensamento. É escolhendo a palavra certa, valorizando a palavra certa. Mas nós não vamos falar apaixonadamente o tempo inteiro. Depende da situação. Depende da condição que você quer. O mais importante é você saber utilizar corretamente, da melhor forma, com seu estilo, as diversas situações. Em algum momento vocês vão lembrar de mim. As pessoas falam assim, lembrei de você, eu estava numa situação assim, lembrei da sua voz, falando assim, olha, sua voz tem que ser assim nesse momento. Por quê? Porque vai fazer sentido, as fichas começam a cair nas nossas relações, nas nossas situações do dia a dia. Então, é super importante isso. Ok? Pode passar? Eu estou aberta a perguntas. Eu vou passar a palavra agora para ela vai falar e aí a gente continua conversando. Que responsabilidade, né? Falar agora depois dessa aula maravilhosa. Já aprendi com a minha amiga Michelle Obama. Para mediar esse debate tão gostoso, nós gostaríamos de convidar neste momento a jornalista Laura Coutinho. Ela é jornalista com mestrado em Relações Internacionais. Trabalhou mais de 15 anos no grupo RBS como repórter, editora e colunista da coluna WhatsApp. Hoje assina a coluna semanal estadual no Jornal Notícias do Dia e também no seu próprio site. Com vocês, a nossa mediadora Laura Coutinho. Olá, boa tarde a todos. Parabéns, Vanessa. Adorei a palestra. Um super conteúdo aí que com certeza vai nos ajudar muito, né? Eu queria pegar um dos ganchos que tu comentou na palestra e aprofundar um pouco a questão do lugar de fala da mulher hoje em dia, né? A gente sabe que a mulher está aí ocupando espaços que até pouco tempo eram restritos aos homens, mas ainda em espaços como a política e grandes empresas, o nosso lugar é restrito. Mas mesmo quando a gente está representada nesses espaços, a gente fala menos do que os homens, né? É curioso isso. A Sheryl Sandberg, do Facebook, no livro dela, ela traz bastante essa reflexão. Nos congressos do Facebook, que reúnem milhares de funcionários nos Estados Unidos, quando eles abrem para colocações ou perguntas, são quase sempre homens que levantam a mão para falar. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode utilizar a fala para se empoderar e para se colocar mais no mundo dentro desses circuitos ainda muito masculinos? Laura, você traz uma reflexão super importante, porque com tantos anos, né, eu não vou dizer que está no nosso DNA, mas está quase lá. Essa questão do eu não falo, eu tenho que pedir permissão para falar,
nós vivemos um momento muito difícil. A gente foi criada de maneira diferente. E aí, vou responder um pouquinho sobre o que eu penso sobre isso, mas também trazer uma reflexão para vocês. Como vocês criam os filhos de vocês. Porque isso vai mudar. Então, nós precisamos preparar esses nossos filhos para não passarem por isso. Os homens não fazerem isso e as mulheres não aceitarem isso. Agora, eu também observo isso no meio corporativo. As mulheres falam menos, elas geralmente pedem desculpa para falar, e é uma característica que nós precisamos tirar, porque nós estamos acostumadas. Gente, por favor, eu posso falar? Recentemente, tem um vídeo no Facebook da nossa ministra do STJ. Eu tenho um problema com nomes, eu preciso me preparar para falar os nomes. Carmen Lúcia. Num debate, quando ela pede para falar, um dos outros ministros vira para ela e fala assim: mas você fala toda hora. E ela disse para ele: não, aqui, quando eu preciso falar, eu tenho que aumentar a voz. Esse momento agora sou eu que vou falar. Então, ela se posicionou com uma educação muito grande, mas ela deixou claro isso. Então, é um momento em que a gente se desafia a falar nas reuniões de condomínio. Essa semana, eu era a única mulher numa reunião de condomínio onde tinham uns 30 homens. Nós estávamos com uma questão lá prática do condomínio, eu tinha uma sugestão e eu pensei várias vezes antes de abrir a boca. E eu levantei a mão e eu desisti, eu levantei a mão e eu desisti, e eu estava com a minha briga interna. Em algum momento eu pensei: agora eu vou falar. E eu não só levantei a mão, como eu levantei da cadeira. E aí eles foram obrigados a parar, porque eu já tinha dado o sinal também. Mas como ninguém me chamou, eu fiquei naquela: será que eu falo, será que eu não falo? Nós precisamos mostrar as nossas ideias. E o mais legal e gratificante para mim foi que quando eu falei, encerrou a discussão. Porque eu estava pensando sobre aquilo, eu tive tempo para pensar. Então, é uma questão cultural. Não é só nosso brasileiro, mas é cultural. Nós precisamos pensar, e eu acho que é um convite nosso a se expor mais. Vai dar errado? Vai. Mas quando é que a gente vai aprender a fazer? Se a gente fizer. Então, você começa, você vai lá e fala, surgiu a oportunidade, faça, porque é treinando que a gente vai aprender. Eu não cheguei aqui falando do jeito que eu falo, nem sei se eu falo bem. Eu não cheguei fazendo várias coisas e vocês também não. Vocês não chegaram empreendendo e dando tudo certo. Então, a comunicação é a mesma coisa. Você vai lá, tenta uma vez, deu errado, você corrige a rota, faz de novo. Mas é assim que a gente vai aprender. Porque senão, a gente vai passar o resto da vida pedindo desculpa para falar ou pedindo licença. E não é esse o nosso propósito. Muito bom. Eu até trouxe aqui 2 conceitos que são novos, enfim, as práticas acho que são antigas, os conceitos são novos, que é o mansplaining e o maninterrupting, né? Só para relembrar, o mansplaining, quando o homem, então, explica algo que já é óbvio, né? Que é óbvio que você já sabe. E o maninterrupting é interromper. Inclusive, os debates do Trump e da Hillary traziam muito a interrupção, né? Um dos debates contaram 50 interrupções dele para ela de fala. Então, como a mulher se prepara para isso, e mesmo quando é interrompida ou quando passa por uma situação, não se abala, não abala a autoestima, enfim, e continua tentando se colocar naquela reunião, enfim, naquela situação. Isso é bem comum, e eu acho que nós também devemos nos posicionar. Eles geralmente explicam, eu vou contar para vocês, ele vai ficar bravo. Meu marido faz isso comigo. Ele explica o meu trabalho, ele tem a cara de pau de explicar o meu trabalho. E eu ficava chateada, eu olhava para ele e pensava assim: mas que coisa. Quando eu começou essa discussão do mansplaining, etc., eu falei: e não é que é mesmo? Aí, quando ele começa a falar, eu digo: oi, peraí, que esse papel aqui é meu, daqui quem vai falar sou eu. Então, a gente precisa, com ele, eu tenho essa abertura, mas no trabalho, com ele eu até brinco, mas no trabalho, nós precisamos nos posicionar. E quando você fala, e o outro ainda pega o microfone e fala: é muito bom poder ouvir as suas ideias, a sua beleza, e você fala: não,
né? Eu não estou aqui para agradar aos seus olhos, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui mostrando uma ideia. Você não vai falar que o seu amigo é bonito, então você não vai falar isso para mim nesse momento. É um elogio? É, mas inadequado no momento errado. Então, eu acho que nós temos sim que nos posicionar. São situações e outra, a gente precisa ter essa percepção. Você não vai ficar o tempo inteiro com a pistola armada para o outro, na hora que ele fizer alguma coisa você vai atirar. Mas você precisa posicionar. Porque quando ele explica aquilo que você fala, gente, então o que ela está falando, vocês vão ver isso em vários momentos. Ou quando ele interrompe, é a nossa hora de interromper também. Espera aí que eu não terminei. Porque a palavra é nossa. Não é pelo elogio, o galanteio que vai resolver aquela questão e devolver a palavra para ele. A palavra é sua. E a gente observa também, muito nas empresas, as executivas, ou não só executivas, mas as pessoas de vários cargos das empresas, terem as suas ideias tomadas numa reunião. Então, ela teve a ideia, ela começou a falar, o homem entendeu, ele toma dela, ele se apropria da ideia dela e ele fala no lugar dela. E isso tem que ser pontuado e posicionado. A gente cria estratégias, né? A gente observa isso, que a mulher começa a criar estratégias, mas muitas vezes, na situação de autoestima dela, ela desiste de falar. Então, agora eu não falo mais. Só que o que vai acontecer? A gente ouviu aqui, nós precisamos o tempo inteiro provar que a gente é capaz. E aí, nós estamos deixando a oportunidade de lado de mostrar que nós somos capazes. Então, essas situações precisam ser verbalizadas. Espera aí, essa ideia é minha, agora quem está falando sou eu. Agradeço muito você me achar que eu sou bonita, mas essa não é a hora. Então, isso precisa ser verbalizado, não precisa ser guerreado, mas precisa ser verbalizado, porque é questionando e conversando sobre essas questões que a gente vai melhorar a condição, que nós vamos melhorar essas dificuldades na relação entre homem e mulher, no dia a dia, em casa, no trabalho, em várias situações. Ótimo. Vanessa, outro aspecto muito importante da palestra que você fez foi em relação a, digamos, essas muletas que a gente utiliza, ou falar como uma criança, né, trazer isso, ou falar de uma forma muito dura, talvez, num ambiente masculino, né? Então, como achar realmente a sua voz e o seu estilo de falar sem perder a autenticidade, né? Se eu sou realmente muito doce, eu devo deixar essa doçura do lado de fora da sala de reunião e ser mais assertiva, mais objetiva. Então, como dosar o estilo pessoal com o estilo necessário na comunicação? É muito legal isso, porque eu convivo com isso. Eu também trabalho com jornalistas e muitas vezes as jornalistas chegam e elas vão para o vídeo, mas são muito doces, falam muito doce. É uma característica feminina, não é? A gente não vai deixar de ser doce. Eu acho que nós não podemos deixar a nossa característica, porque nem toda mulher é doce. Eu sou doce em algumas relações, em outras eu não sou. Em outras eu até assusto, eu acho. Então, você não vai deixar o seu estilo ou aquele momento, mas você vai reconhecer a situação. Agora, tem um outro comportamento que é diferente do ser doce ou não, que é o falar infantil. Falar infantil é sabe o homem quando ele fixa um comportamento, como eu citei do Anderson Silva, ele fixou a voz naquela situação? Às vezes nós também. Então, a gente continua falando assim, mais frágil. Não é o caso da Marina Lima, da Marina Silva, tá? O dela é uma outra situação. Mas, às vezes, a gente fala mais frágil, a gente entorta a cabeça. O que faz isso? Lembra quando eu falei de julgamento? A comunicação é julgamento. Então, se você demonstra essa fragilidade, é muito fácil te interromper, é muito fácil se apropriar das suas ideias, é muito fácil uma série de questões, não te ouvir. E você também deixa de valorizar a sua mensagem. Então, é importante você separar o seu estilo das questões que você pode controlar ou pode melhorar. Você vai continuar sendo doce, até mesmo numa reunião onde você vai tomar uma decisão ruim.
até suaviza, né? Estou tomando uma decisão ruim, mas eu não estou falando forte com todo mundo, eu estou falando do meu jeito. E gera confiança, credibilidade. Então, o estilo é uma coisa, o falar forte ou falar infantilizado é outra. E a gente sabe que a gente amadurece também na comunicação e nós vamos melhorando. Mas, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, alguns posicionamentos da comunicação, da sua comunicação, precisam ser trabalhados. E a gente trabalha isso a partir do momento que a gente percebe. Nós conseguimos fazer isso sozinhos, às vezes. Sim, e um grande empresário, ele é necessariamente um bom comunicador. Tem que passar por esse, digamos, se não for um comunicador que tem isso como um talento, enfim, ele tem que necessariamente passar por uma preparação. Não, eu acho que as pessoas percebem, né? Ela vai percebendo as características dela de comunicação e desejando fazer de uma forma ou de outra. Nós conhecemos vários empresários com dificuldades de comunicação e que estão lá falando. Ele vai ter as dificuldades pessoais. Se a gente conversar com ele, ele vai falar sobre elas. Mas, às vezes, ele quer falar melhor, ele quer ter uma voz melhor. Eles procuram com clareza. Geralmente, procuram pela voz ou pela necessidade de ser mais enfático, não pela fala. E eu acho a fala extremamente importante. Eu estive, agora em junho, eu lancei um livro nos Estados Unidos que fala sobre a comunicação em televisão. E, na apresentação do livro, veio um fonoaudiólogo conversar comigo. E eu estava falando também, apresentando um trabalho sobre os youtubers, a comunicação dos youtubers hoje. Porque eles estão aí, né? A gente tem youtubers aí que são sucesso de público, ganhando muito dinheiro. É um mercado muito bom, forte, que veio para ficar. A gente não sabe se ele vai ser como ele está sendo agora, ele vai mudar com certeza, mas eles estão aí. E eu fiz uma análise dos 50 maiores youtubers brasileiros e internacionais, e observando a dicção. E todo mundo que estava na plateia trouxe a mesma história, que a voz, a fala é importante, mas a fala, a clareza é super importante. Porque quem são os youtubers hoje? São os adolescentes. Que falam todo mundo assim, né? Não tem muita preocupação em falar não, e aí vem a confusão. Você não entende o que eles estão falando. Mas eles estão ali. É divertido. Aí, esses são os formadores dos nossos filhos. E isso é um motivo de preocupação. Então, qual modelo os nossos filhos vão ter de comunicação? Lembrando que essa é só uma moda e muda daqui a pouco. Então, se seu filho chega no mercado de trabalho falando dessa forma, assim, descontroladamente, sem ser claro, ele vai ter um problema. Então, nós precisamos pensar nisso. E um fonoaudiólogo, ele é fonoaudiólogo da Hillary Clinton. Nós estávamos conversando e ele veio e ele falou assim, eu achei interessante você falar, porque eu noto a mesma coisa e as pessoas não falam da fala. Eu disse, para mim, ela é super importante. Eu falo dela o tempo inteiro, porque você ser preciso é você ser claro. E ele contou o quanto ele trabalhou a clareza da comunicação dela, em termos de dicção, de precisão. Até mesmo porque um candidato como o Donald Trump, a Hillary Clinton, eles não falam só para os Estados Unidos, eles falam para o mundo. Então, às vezes, eu preciso entender aquele inglês. Eu não tenho legenda, eu preciso entender. Do mesmo jeito somos nós. Os nossos youtubers não falam para aquela região, falam para o mundo. E aí a gente tem que tomar cuidado com a nossa fala também. É uma questão encantadora. Essa da comunicação digital rende uma outra palestra, né, Vanessa? Mas a gente está chegando ao fim, eu queria te agradecer. Foi muito bacana, agradecer ao público também. Queria deixar um espaço, se quiser dar alguma última dica, um último recado, enfim. Obrigada. Laura, foi muito legal a nossa conversa antes da palestra, porque você trouxe outras questões e as suas dúvidas, eu acho que significam mais aquilo que foi falado. Essa é a minha visão. Então, você dá significado prático àquilo que foi falado. Quero agradecer também. Adorei te conhecer. A gente falou rapidinho, mas foi tão relevante a sua fala. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Obrigada por vocês terem sido uma plateia tão atenta. Quero ver se alguém tem alguma dúvida. A gente deve ter um minutinho. Não, já passou. Acabou. Mas ficaram os contatos, né? Ficaram, acho que, os teus contatos ali na tela. Vocês podem mandar e-mail, eu respondo.
tá? Se eu não responder, manda de novo. Eu não vou achar que está sendo inconveniente, eu respondo. Às vezes é porque chega muita coisa e o tempo vai passando. Mas obrigada e obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos essas excelentes mulheres profissionais, empoderadas pela comunicação. E nesse momento nós gostaríamos de chamar a Rejane Sanches, da Comissão de Projetos do SEMI, e a Vera Marli, coordenadora do Núcleo de Criciúma, para entregar a painelista e também a mediadora um trabalho que foi encomendado exclusivamente pela FACISC para representar o nosso estado de Santa Catarina, feito pela artista plástica de São Joaquim, Tereza Martorano. A gente não encerra ainda o dia de hoje. Eu vou pedir que nós possamos ficar mais uns minutinhos na sala para que, devido ao nosso horário, no início da manhã, sempre conturbado, com estacionamento, com a chegada das pessoas aqui em Florianópolis, a gente vai fazer uma homenagem muito bonita, é o lançamento de uma novidade. E, para isso, eu agradeço muito as nossas palestrantes e mediadoras, que recebem, nesse momento, uma obra-prima denominada Culturas que Habitam Santa Catarina. Além de um kit maravilhoso da Casaredo. E, de imediato, nós já convidamos a anfitriã deste nosso evento, nossa presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária, Janelise Royer dos Santos, que ela vai falar algumas palavras para todas vocês nesse início da manhã. Lembrando a todas que aquelas que estiverem de van e micro-ônibus, a Juliana, aqui nessa porta de baixo, ajudará a indicar os locais para os restaurantes. As demais que precisarem dicas, a gente vai fazer a saída ali por cima, indicando também restaurantes que possam nos atender nesse horário e para esse número de pessoas. Com vocês, a nossa presidente, Janelise Royer dos Santos. Vocês aplaudiram porque fama, né? É por mim, né? Então, meninas, eu quero muito a todas que aqui estão. Tenham um pouquinho de paciência, porque nós tivemos que atrasar hoje de manhã com uma barba. Nós atrasamos um pouquinho o início, né? Então, vamos aguardar um instantinho só, que nós temos apenas uma apresentação bem pequena para fazer, mas é bastante importante, eu gostaria da atenção de todas. Durante essa semana, eu fiquei pensando no que eu iria falar, porque o tema hoje, voltado todo à comunicação, o que eu gostaria de comunicar a vocês? E eu ouvi uma frase que me chamou bastante atenção, e eu demorei muito para entender o que ela queria dizer. Diz que o ignorante não sofre. Mas por quê? Porque ele não tem conhecimento do que é melhor. Ele conhece apenas aquilo que ele vive. Então, hoje, o que nós viemos buscar aqui? Conhecimento. Para que nós possamos sofrer? Claro que vamos sofrer. Porque aí, cada vez que você vai aprendendo mais, você quer aprender mais, você quer aplicar aquilo que aprendeu. E isso vai sendo uma busca constante. O conhecimento é algo fascinante. Porque, a partir do momento que você aprende, você quer aprender mais. E aquilo que você sabe tem que ser compartilhado. Porque de nada adianta você ter conhecimento para si só. Você precisa compartilhar. Você precisa passar para os outros aquilo que você sabe, para que todos tenham a mesma oportunidade. Nós falamos em igualdade. A igualdade deve ser de oportunidades. Nós não queremos lugar porque somos mulheres. Não precisamos disso.
Nós somos profissionais, nós somos competentes e nós podemos ter o nosso espaço. E aí entra a grande questão. Eu vou aprender e guardar isso só para mim porque eu quero o meu espaço, eu quero estar lá sozinha? Não. Eu quero que mais mulheres estejam lá comigo. Porque todas nós fazemos a diferença. Em todos os campos da sociedade, nós fazemos a diferença. Nós criamos os nossos filhos. É através de nós que eles aprendem os princípios básicos de ser um cidadão. Então, é muito importante que nós tenhamos essa sede de aprender e que essa sede nunca seja saciada. Tá? Não importa de que forma, mas que nós estejamos sempre buscando. Então, dessa forma, o SEMI pensou em como nós iríamos poder auxiliar, como nós poderíamos levar o conhecimento que temos dentro do Conselho para todas vocês. E aí, nós lançamos um canal no YouTube. De 15 em 15 dias serão lançados vídeos pequenos, de 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo, com algum tema relevante ao universo empresarial feminino. O primeiro vídeo vai ser meu, vocês vão poder acompanhar agora, por isso que eu não vou repetir o que eu falei lá, né? Eu quero que vocês acompanhem o lançamento do canal do SEMI no YouTube. Olá, sou Janelise Royer dos Santos, presidente do SEMI, o Conselho Estadual da Mulher Empresária da FACISC. Nós contamos com mais de 1.000 empresárias, distribuídas em 58 núcleos ligados às associações empresariais nos seus municípios. Você sabia que nós somos a maioria nas universidades? Que de cada 4 lares brasileiros, 1 é mantido apenas pelas mulheres? Que 52% das micro e pequenas empresas do nosso estado são de mulheres? Isso prova que nós podemos. Temos habilidade e competência para isso, pois contribuímos e muito para o desenvolvimento da nossa sociedade, gerando renda nos nossos municípios e regiões. Por isso, se você for convidada a assumir algum cargo de liderança, seja nas associações empresariais, associações de classe, associações do bairro, escola, igreja ou até mesmo no governo, não tenha medo, aceite, pois é assim, praticando, que podemos sempre nos aperfeiçoar. No SEMI, tivemos muitos desafios ao longo dos nossos 20 anos. Tivemos muito trabalho, mas nos orgulhamos e muito de todos os nossos resultados. Preparamos lideranças por meio de capacitações, palestras, workshops, porque o que nós queremos é lutar pela igualdade de oportunidades e pela valorização das competências, pois assim, homens e mulheres trabalhando lado a lado para construir uma sociedade ainda melhor. Venha conosco escrever essa nova história. Hoje pela manhã, o presidente REC citou essa fala, porque realmente é muito importante, gente. Nós temos medo, nós ponderamos muito. Ai, eu não vou dar conta. Ai, meu Deus, eu já tenho a minha casa, eu já tenho meus filhos, eu já tenho minha empresa, eu já tenho... Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós, mulheres, temos
muitos compromissos. Só que, a partir do momento, isso eu quero que vocês levem como uma reflexão. A partir do momento que você for convidada a assumir um cargo de liderança e você não aceitar, vocês acham que quem será a segunda opção? E ele vai dizer que não? Ele vai aceitar. E aí, nós fechamos a porta para as próximas mulheres, para aquelas que estão do nosso lado. Então, o compromisso da igualdade, de conseguirmos ter mais mulheres exercendo cargos de liderança e tendo a decisão nas suas mãos, depende de nós. Nós temos o compromisso de abrir as portas e de manter as portas abertas para as outras mulheres que estão se preparando e que virão depois de nós. Então, pensem nisso, tá? Todas nós temos habilidades e temos competência. Então, quanto a isso, não precisamos questionar. Vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada. Porque ninguém aqui que já é mãe fez faculdade, pós, mestrado, doutorado para ser mãe, né? Ninguém fez. Isso não existe. E nós damos conta e fazemos um bom trabalho. Um ótimo trabalho, diga-se de passagem, porque a gente põe todo o amor do mundo para exercer essa tarefa. Então, pensem com carinho. Essa parte de nos comunicarmos de forma eficiente vem à tona uma questão muito importante. Nós perdemos no início desse mês, se eu chorar, por favor, uma diretora do nosso conselho, que foi uma pessoa extremamente importante. Ela sabia se comunicar, ela tinha um conhecimento absurdo naquilo que ela se propunha a fazer, e ela conseguia disseminar isso por onde ela passava. E ela foi acometida de câncer e, para nossa tristeza, perdeu essa batalha. Então, nós vamos passar uma pequena homenagem que nós fizemos a ela, e eu peço que as diretoras do conselho, por gentileza, se ponham em pé, para que nós possamos acompanhar. Antes de iniciar o vídeo, como forma de homenagear, e para que isso fique gravado para sempre, o Empreende Mulher Catarinense 2017 será chamado de edição Adenilda Sivers.
ela era diretora da Comissão de Desenvolvimento Humano, dentro do SEMI, e coordenadora do Núcleo de Jaraguá do Sul. Então, eu gostaria de pedir que o Núcleo de Jaraguá do Sul viesse até aqui à frente para receber uma pequena homenagem e levar até as mãos da família dela. Nós convidamos para que o esposo e os filhos pudessem estar aqui, mas, infelizmente, não foi possível. Então, obrigada, meninas. Tá? A Bárbara agora vai passar os recados paroquiais. Ela tirou as palavras da minha boca. Lembrando a todas que estiverem com van, por favor, aqui na parte de baixo, onde a Juliana vai encaminhar vocês para o Sal e Salsa, na Avenida Rio Branco. As demais que estiverem próximas aqui, quiserem almoçar logo pela Redondeza, por favor, a gente solicita que saiam pela porta de cima, onde a nossa Luciana Boing vai fazer toda a condução para todas vocês. Lembrando aquelas que não retornarem à tarde, por favor, devolvam o seu crachá, principalmente essa parte de cima, no credenciamento, onde a gente vai poder reutilizar nos outros eventos aqui da Alesc. Lembramos a todas, almoço rápido, sentem nas mesas das mulheres que vocês ainda não conhecem, levem seus cartões e façam muito networking. Retornamos às 14h. Um bom apetite a todas.